Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu estou aqui para dar aula para o nono ano. A gente vai concluir ali o final da Segunda Guerra Mundial que eu tinha parado na última aula, tá? A gente tinha parado ali falando em relação ao dia D, o Dia da Vitória, que foi organizado pelos aliados. De cabeça ali estava Franklin Roosevelt, Wilson Churchill, é, países como o Canadá e também a França, né, apesar dela estar sendo invadida pelos alemães, elas vão organizar seu exército, né, e vão ajudar nessa invasão, ali na praia da Normandia, como eu tinha falado antes. Como eu tinha dito também, era para ter sido um dia desastroso, mas no final deu tudo certo, apesar de muitas perdas humanas. Não esquecendo também, quem quiser ter uma visão mais ou menos do que foi o dia D, não precisa nem ver o filme todo, só ver o início do filme, que é o Resgate do Soldado Ryan, tá? Que realmente ali mostra realmente como foi o dia D, como era para ter sido desastroso e no final deu tudo certo. Então, os aliados conseguem entrar na Europa e conseguem chegar a Paris e tomar a cidade de Paris. Até Hitler tinha falado para o comandante que estava em Paris, se caso Paris caísse, que era para ele explodir toda Paris. Mas o oficial mudou de ideia e manteve Paris lá do jeito que está até hoje, tá? Outra coisa que vai acontecer também, que quando está tendo lá o dia D, Hitler estava tentando invadiu, né, a cidade de Stalingrado na União Soviética e estava tentando manter a cidade, sendo que os russos, russos não, desculpa, os soviéticos, eles vão conseguir segurar o exército alemão através de uma guerrilha urbana. Eles vão começar, tanto é que tem um filme aí muito bom, que até aqui no livro diz, o filme, Círculo de Fogo. Esse filme é muito bom e fala sobre esse período aí, quando Stalingrado tinha sido tomado pelos alemães e através dessa guerrilha os soviéticos vão combater os alemães até que vem um inverno rigoroso, os alemães ficam sem suprimento, começam a passar fome, frio e os alemães não conseguem recuar. E tem outra coisa também, Hitler até falava, ó, todos os soldados alemães não podem se render, sempre guarde a última bala para você. Tá com a última bala lá, põe na cabeça e dá um tiro, mas não se entrega ao inimigo, tá? Mas claro que o general alemão vai se render aos soviéticos e poupando a vida aí dos seus soldados. Então, o que vai acontecer? De um lado vai vir a União Soviética e pelo outro vão vir os aliados e vão chegar à Alemanha até chegar à capital Berlim. Quem chega em Berlim primeiro é a União Soviética. Hitler, já no final da guerra, tanto é que tem outro filme que eu posso indicar para vocês, também é muito bom, é A Queda. É um filme muito bom. Esse filme mostra aí os últimos dias de Hitler lá no bunker dele, tá? E para começar, Hitler, ele não aguenta essa pressão e outra, na Itália, enquanto isso na Itália, os revolucionários italianos tomaram o poder na Itália, Mussolini tentou fugir novamente, não conseguiu, foi capturado, então para evitar que ele fosse resgatado de novo pelos nazistas, botaram ele no paredão e fuzilaram ele. E ele tentou fugir com a amante, tá? E a amante estava junto, morreu junto lá no paredão. E o que vai acontecer? Os corpos vão ser pendurados em praça pública lá na Itália, até que o pessoal tira o corpo e começa a pisotear, tá, o corpo de Mussolini. E tanto é que tem umas fotos que é muito assim, quem não tem estômago não é bom ver, tá mostrando lá o pessoal pisoteando Hitler
ou Hitler não, desculpa, Mussolini, e desfigurando totalmente o rosto de Mussolini, vira uma carne, né? Pedaço de carne toda pisada. Então Hitler tinha medo que, se ele fosse capturado, fazerem a mesma coisa que fizeram com Mussolini na Itália. Então, ele, nos seus últimos dias no bunker, ele casa com Eva Braun, tá? Ele se casa com a Eva Braun e no mesmo dia os dois se suicidam, né? Tomando a cápsulazinha de cianureto, eles acabam morrendo e dando um tiro na cabeça também. Ele dá um tiro na cabeça da Eva Braun, ele morde a cápsula de cianureto, atira na cabeça e seu corpo é incinerado. Quem vai assumir vai ser então Joseph Goebbels, que é o responsável pela propaganda da Alemanha nazista, sendo que Goebbels ele faz o seguinte: tem ele a esposa, e a esposa leva os 5 filhos que eles têm para o bunker. Isso para mim é uma das coisas piores da história. Na queda, quem vê esse filme vai ver essa cena, na qual a esposa de Goebbels, ela era assim uma mulher doente por Adolf Hitler. Então, como várias pessoas era apaixonado por Hitler, pelo seu jeito, a esposa de Joseph Goebbels também era apaixonada por ele no sentido do poder. E quando ele se suicida, Hitler, ela fala que na Alemanha, né, pós-Hitler, não vai ter, né, a família, os filhos não poderiam sobreviver uma Alemanha nazista. Sim, sem uma Alemanha nazista. Então o que ela faz? Ela mata os 5 filhos, envenenando os 5 filhos. E no final, ela e o Joseph Goebbels dá um tiro na cabeça dela, ele dá um tiro na cabeça dele, e os dois são incinerados também. Mas incrível que pareça, quando os soviéticos chegaram ao bunker alemão, não conseguiram falar, chegaram a achar o corpo de Hitler carbonizado, mas não o corpo do Joseph Goebbels e da esposa estavam assim queimados, mas não totalmente queimados. Também tem essas fotos na internet que não tinha combustível suficiente para queimar o corpo todo. Eles botaram fogo lá, mas o corpo deles todo, do Joseph Goebbels e da esposa, não pegaram fogo. Quer dizer, não queimaram o corpo todo. Então, quando os soviéticos tomam, a Alemanha se rende, né? A Alemanha vai se render, e do outro lado está vindo os aliados. Claro que os alemães, eles estavam doidos para se entregar aos aliados, não aos soviéticos. Porque os soviéticos vieram com sangue nos olhos, porque o que a Alemanha tinha feito na União Soviética, eles voltaram, certo? Voltaram querendo. Então eles vieram matando todo mundo, estuprando as mulheres. Realmente foi uma violência danada por parte dos soviéticos. Os aliados eram um pouco mais calmos. Não estou falando que existia santo nos aliados, mas foram mais calmos do que os soviéticos, tá? Então, quando os aliados chegam lá, tanto é que tem o Hausenhausen, não, esqueci o nome do futuro presidente dos Estados Unidos, Hausenhausen, eu acho que é Hausenhausen, o nome do general estadunidense, que chega na Alemanha quando ele vê lá os campos de concentração, porque os soviéticos também vêm soltando lá, vêm vendo os campos de concentração, o que acontecia nos campos de concentração. E Hausenhausen, eu vou ver, depois eu falo melhor o nome dele é um pouco complexo de se falar, mas ele, quando chega e vê o campo de concentração, ele pega todo mundo da cidade, onde está esse campo de concentração, e ele leva o cidadão aqui, ó, isso aqui, ó, é que os nazistas estavam fazendo com os seus inimigos, que ele achava que eram seus inimigos, como os judeus, Testemunho de Jeová, ciganos, negros, homossexuais e os inimigos do Estado. Tá? Então, todos ali estavam mortos, ou aqueles que sobreviveram estavam desnutridos, quase à beira da morte. Tá? Então, isso foi a Alemanha nazista no Holocausto. Tá?
onde eliminou várias pessoas. Só dos judeus foram 6 milhões de pessoas que morreram dentro de campos de concentração, fora aqueles que morreram fora dos campos de concentração, que não foi contabilizado, tá? Mas matou bastante gente aí a Alemanha nazista. E outra, o que vai acontecer? Os aliados vão capturar todos os principais representantes do partido nazista e vai ter o julgamento de Nuremberg. E nesse julgamento eles vão julgar, né, por crime de guerra e responsabilizar os nazistas, que para mim os nazistas eles eram não pessoas normais, mas eram bandidos e assassinos, tá? Que vão matar milhares de pessoas inocentes e também vão roubar essas pessoas. Tudo isso vai acontecer na Alemanha nazista. E eles, no julgamento de Nuremberg, a maioria deles foram condenados à morte, à forca. E tinha também outro filme que eu posso indicar para vocês, é o Julgamento de Nuremberg. Esse filme também é muito bom e fala ali como foi o julgamento desses nazistas, tá? Então, entre eles que vai se destacar vai ser Hermann Göring, tá? Ele vai se destacar, mas no final ele é condenado também à forca, mas ele acaba se matando, né? Se suicida dentro da prisão, tá? E acabando o julgamento de Nuremberg, eu esqueci até de citar aqui também que antes do término da guerra, que os aliados já estavam caminhando aí para ganhar a guerra, os principais líderes da guerra dos aliados chegaram a se reunir, no caso Winston Churchill, Franklin Roosevelt e Stalin, da União Soviética, tá? Eles vão se reunir, não esquecendo que Winston Churchill é o primeiro-ministro da Inglaterra e Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos. Eles vão se unir para saber como vai ficar o pós-guerra, tá? Como vai ficar o mundo após a guerra. Teve essa primeira reunião, depois teve uma segunda, mas aí já com a participação de Truman, tá? Truman, que é o vice do Franklin Roosevelt, que Franklin Roosevelt vai vir morrer antes do final da guerra, já no final da guerra ele vem a falecer. Truman assume, aí sim reúne Winston Churchill, Truman e Stalin, tá? Para ver o que vai acontecer aí com o mundo no pós-guerra. Depois tem o julgamento de Nuremberg e aí o mundo se divide, o mundo se torna bipolar e aí que começa a Guerra Fria. Aquela coisa amigável que estava entre a União Soviética e os Estados Unidos, no final da guerra, eles, né, com ideologias diferentes, vão se separar. Porque no início eles brigavam, se juntaram por causa de um inimigo comum. Assim que acaba a guerra e destrói esse inimigo, aí eles se separam e aí começa a Guerra Fria. Para vocês terem uma ideia, no livro aqui de vocês, deixa eu ver aqui na página 368, fala aqui o que foi o final da Segunda Guerra Mundial, tá? Os soldos trágicos da Segunda Guerra Mundial. Aqui eles falam que teve, né, 70 milhões de mortos, tá? Sendo 35 mil feridos e 20 mil órfãos, tá? No total de 200 milhões de refugiados ou desaparecidos, tá? A União Soviética foi o país que mais perdeu gente. Aqui eles falam em 13 milhões e 600 mil mortos. Alguns falam que esse número soviético foi até maior. Muitas vezes até arredonda e fala que foram 20 milhões de soviéticos mortos, tá? Então essa foi mais ou menos, vocês vendo aí, o que aconteceu com o final da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Outras coisas que também vai acontecer no final da guerra, vai ser criado a ONU, tá? Ela vai ser criada em 1945, tá? Que é a Organização das Nações Unidas. Vários países vão se juntar
para evitar, né, outras guerras na proporção que foi a Segunda Guerra Mundial. Então vai ficar responsável aí pela paz e harmonia no mundo. Essa é a função da ONU quando ela foi criada. Outra coisa também, como eu falei para vocês, o mundo vai se dividir, vai se tornar bipolar. De um lado, do lado esquerdo vai estar a União Soviética e do lado direito os Estados Unidos, e esses dois vão fazer, dentro da ideologia de cada um, influenciar vários países. Aí vai começar a Guerra Fria. Tanto é que o Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, falaram que vai ser a cortina de ferro na qual entre os dois países, tá? E quando a gente for falar mais da Guerra Fria, vocês vão entender melhor. Mas para a gente fechar aí, também foi criado o Plano Marshall, tá? O Plano Marshall, a intenção era ajudar financeiramente os países que foram arrasados na guerra, no leste, principalmente no leste europeu, tá? Desculpa, leste europeu não. O lado ocidental, eu falo leste europeu é comunista. O lado ocidental. Então o Plano Marshall era para ajudar esses países financeiramente, para erguer esses países. Os Estados Unidos chegou a oferecer para a União Soviética, mas ela recusou, já que já estava começando a Guerra Fria. Mas a União Soviética não vai ficar por trás disso não. Vai, em 1949, vai criar a Comecon, que é o Conselho para Assistência Econômica Mútua. Vai ser para ajudar, e sim, os países do leste europeu, que são os países comunistas, tá? E nessa outra coisa também vai ter os tratados militares. Por exemplo, a direita, comandada pelos Estados Unidos, vai criar a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, onde, criado em 1949, aonde qualquer país desses aí, se caso precisasse de uma ajuda militar, os Estados Unidos ajudaria. Principalmente se algum país comunista tentasse entrar de graça aí com os países defendidos aí pelos Estados Unidos. E também a União Soviética não vai ficar atrás, aí vai criar o Pacto de Varsóvia, tá? De 1955, com o objetivo de ajuda mútua militar aos países comunistas, né, do leste europeu, que a União Soviética faz o mesmo discurso. Ó, ajuda vocês, e se algum país capitalista fizer graça, eu tô dentro aí para ajudar, tá? Outra coisa também que eu esqueci de falar, o final da Alemanha foi que a Alemanha foi dividida em duas: a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. A Alemanha Ocidental vai ser comandada aí pelos países capitalistas, que encabeçam ali os Estados Unidos e a Inglaterra. E do outro lado, né, no Oriental, vai ser a União Soviética, que vai implantar o comunismo, tá? E depois a gente vai até falar que vai ser dividido também a capital Berlim, tá? Berlim vai ser dividido, porque muita gente confunde, né? Pensa, quando fala do Muro de Berlim, né? Pensa que foi dividido a Alemanha. Não, na realidade foi a capital Berlim que foi dividido em duas, tá? E nos anos 60 vai colocar lá o Muro de Berlim, dividindo as duas Alemanhas, tá? Os dois lados, o lado comunista, quer dizer, comunista, e o lado capitalista, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham pego aí, tá? Essa final da guerra, e agora a gente vai começar a partir para a Guerra Fria. Vai ser um novo momento no planeta Terra. Então tá, pessoal, eu fico por aqui, espero que vocês tenham entendido, e até a próxima videoaula. Tchau!